Redação Novo Tempo no ar. O programa dessa semana já começou e eu estou de volta. Olha só, tava de férias, fiquei com saudade de trabalhar. Tô de volta. Quem fica com saudade de trabalhar, Wagner Cantori? Você tava com saudade de trabalhar? Eu tava com saudade de estar aqui com você. Mas depois de 2 meses... Pois é, aí começa a sentir uma falta mesmo, né? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Suzane, sempre gentil. Mas eu não sou a novidade do programa de hoje, só tô de volta. Mas o nosso convidado especial de hoje é o jornalista Eliseu Silva. Muito obrigado por estar aqui, Eliseu. Ele é professor de comunicação na Universidade de Mogi das Cruzes e nos dá o privilégio de ter a sua presença aqui hoje. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado pelo convite. Muito bem. Seja bem-vindo também, Hélio Moura. Muito obrigado, Leite. Eu chegando dando boas-vindas, Tá errado né? isso aí. Eu acho que Wagner Cantori aí, apresentador do Identidade Geral. Que tá ótimo essa semana, inclusive, Identidade Geral. Já fica até o convite, pessoal, assistir dessa Todo semana. domingo às 10 da noite. De vez em quando eu faço um merchan aqui, né? E Suzane, que eu voltei aí a apresentar o Revista Novo Tempo com você essa semana também, não é? Exatamente, eu dei as boas-vindas pra você lá, né? E agora eu te dou as boas-vindas no programa aqui, entendeu? Mas é bom ter você de volta aqui também, viu? Muito bem. E eu queria acrescentar uma coisa. Pode falar. Eu estava preocupado com o retorno do Leite porque eu achei que eu ia perder o pontinho aqui. Sim. Mas o Robson deixou eu continuar na O produtor ponta. do programa deixou você ficar, acho que é porque você gostou Mas, muito do pelo menos pontinho mais uma aí. semana eu tenho apoio aqui pro meu braço. É Não isso vejo a hora mesmo. de fazerem uma revisão ortográfica e a reticências ter mais pontinhos. Porque aí cada um pode ter o seu. Esse é É ótimo. verdade, só temos 3 aqui. E no Redação de hoje, a gente vai discutir sobre a reforma administrativa do governo Dilma em tempos de crise econômica. Vamos falar também sobre a alta do dólar, sobre as polêmicas envolvendo taxistas e motoristas do aplicativo Uber e ainda sobre o medo que os brasileiros têm de envelhecer. E é claro, a gente convida você a fazer parte desse debate junto com a gente. É isso mesmo, Wagner Cantori? Com certeza. A gente sempre quer a sua participação junto com a gente, como se você estivesse sentado aqui nesse sofá. Então é muito fácil, você já conhece todos os caminhos, né? novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo. Se você não segue a gente, se você ainda não curtiu a nossa página, por favor, curta. @ntjornalismo é como você encontra a gente no Twitter e também no Instagram. Então, a gente não quer ficar sozinho no programa de hoje. E o nosso primeiro tema de hoje começa com a seguinte ideia. Diante da crise política e econômica que o Brasil atravessa, a presidente Dilma Rousseff decidiu arrumar a própria casa. A chamada reforma administrativa prevê a redução no número de ministérios, que hoje somam 39, além do corte de alguns cargos públicos. Essa seria uma forma de enxugar os gastos do governo, mas também de dar uma resposta à sociedade em tempos de ajuste fiscal. Olha, primeiro ponto é: isso realmente vai se concretizar ou não? Porque a gente está falando de possibilidades, de conversas que já aconteceram em outros momentos. O que é que vocês acham? Isso realmente vai continuar só no nível da conversa ou pode se concretizar para um enxugamento, a gente poderia dizer, do número de ministérios ligados ao Poder Executivo? Prever é complicado sempre, né? Mas o cenário que a gente tem é complicado porque a presidente está enfrentando diversas oposições, né? Tem uma crise política existente no Congresso. Então, para se chegar a uma conclusão, é uma situação delicada porque envolve também a participação de votos de outras pessoas que, de repente, gera um conflito de interesses, né? E como ela já está, assim, é um pouco... Eu ia usar uma palavra, mas acho que ia ser muito forte, mas ela está com essa falta de apoio, né, para chegar a determinadas ideias e resultados. Eu acho que é um pouco complicado, né, pelo que a gente pode observar. Não sou nenhuma especialista, não sou nenhuma cientista política, mas de acordo com que a gente acompanha os noticiários, não sei se isso vai realmente acontecer. Se você parar para pensar, tem uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, porque é o seguinte: essa medida, caso ela se concretize, vamos supor que ela se concretize, eu tenho a impressão de que ela seria mais política do que realmente econômica. E o que eu quero dizer com isso? Tem dados do Ministério do Planejamento que são muito interessantes, porque é o seguinte: atualmente a gente tem 39 ministérios. E se você comparar
com a época, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, que é um governo que não o do PT que a gente tem atualmente, o número era menor, eram 24 pastas, 24 ministérios no final do mandato de Fernando Henrique Cardoso em 2002, mas os gastos não eram muito diferentes do que são hoje. Se você compara dados inflacionários e tenta correlacionar as economias do período de hoje com o período do passado, dados do Ministério do Planejamento mostram que em 95, por exemplo, primeiro ano do governo FHC, houve um gasto de 18 bilhões e 200 milhões de reais em despesas com os ministérios e cargos, etc., ligados a ele. E no ano passado foram 17 bilhões e 600 milhões, um número até menor, mesmo o número de ministérios sendo muito maior. Por quê? Porque supostamente a explicação aumentou-se o número de ministérios por algumas necessidades específicas, mas você não tem um aumento tão grande do número de funcionários. Eles só foram realocados em alguns momentos de um ministério para outro, ou ministérios que tinham subsecretarias viraram ministérios, etc. O que vocês acham disso? É mais político do que econômico? Não são só custos também de funcionários, mas custos de viagens, né? Várias questões orçamentárias. Então, se existiam várias pastas, se não existiam tantas pastas e elas foram desmembradas, algumas funções elas continuam existindo e por isso talvez os gastos sejam muito parecidos. Agora, quando você falou, Leite, que será que isso é uma medida realmente econômica ou é mais uma medida política? Uhum. Eu vi o professor pegando o microfone. Eu acho que vai sair alguma coisa aí. Não, eu acho que essa questão nos leva a tentar entender por que inchou tanto o número de ministérios. E eu vejo como sendo efetivamente uma questão política. A gente tem no Brasil um modelo político, né, que é o presidencialismo de coalizão. O que é isso? O presidente ele não manda sozinho, né, óbvio, mas particularmente no modelo que nós temos hoje no Brasil, ele depende muito da aprovação de suas ações no Congresso. Esses cargos públicos, esses ministérios e os consequentes cargos públicos, eles surgem exatamente por uma correlação de força entre o executivo e o legislativo, em outra linguagem, como moeda de troca, né? Particularmente quando um governo ele não goza de prestígio ou apoio junto a algum setor da sociedade, ele é obrigado a usar essa moeda de troca. Inclusive com os partidos envolvidos, né? Justamente com os partidos. Né? Porque o presidente ele é eleito a partir de uma agenda política, um programa político. Já o legislativo ele não tem essa agenda política. Né? Os deputados eles vão para lá para representar os aposentados, para representar os caminhoneiros, para representar os funcionários públicos, etc. É uma agenda mais restrita. A grande agenda é do executivo. E para ele aprovar, ele depende da Câmara e do Senado. Inclusive, o Eduardo Cunha, comentando esse aspecto da possibilidade desse enxugamento dos ministérios, ele falou, bom que a minha ideia, né? Ele resgatou isso porque era uma coisa que ele já havia proposto, de repente, ter uma diminuição do número de ministérios. Falou, que bom que a minha ideia está sendo pensada agora e tal, mas eu espero que não sejam apenas pastas que estejam fora das mãos do PT que sejam eliminadas. São as palavras dele, São as palavras dele, porque justamente tem isso, né? Então existe esse apoio político que faz muito bem para o presidente em exercício. E ele fala isso porque neste momento de aperto, de crise, isso se torna algo muito simbólico, né? Então o governo federal precisa dar o exemplo. Só que vira uma armadilha, porque se ela corta os ministérios, são os ministérios com eles que ela conquista apoio no Congresso. Então, ela corta ministérios e de onde virá o apoio para aprovar as medidas que interessam. E, professor, há também especialistas, né, envolvidos aí nessa área de política, economia, que dizem que essa redução dos ministérios também não resolve todo o problema, né? É claro que há uma parte do governo em tentar ter esse tipo de ação para melhorar a situação, enxugar os gastos, mas não, se ele fizer isso, só isso, não vai resolver todo o nosso problema, né? Não, até porque, como foi mostrado, a diferença orçamentária é pequena. Exatamente. Né? Então, mas, aparentemente,
essa ação, é por isso que o Leite colocou isso no começo, parece não ser tanto econômico, mas mais político, porque quando o governo começou a anunciar, logo no começo do segundo mandato, a necessidade de apertar os cintos, aí começaram as críticas, principalmente por parte da oposição, dizendo, mas o governo está mexendo nos direitos trabalhistas, está mexendo com aquilo que é do povo, mas no que é do governo, o governo não quer tocar. E então é uma forma de dizer assim, olha, tá bom, também estou fazendo a minha parte agora, estou reduzindo o número de ministérios, apesar de esses números que a gente acompanhou aqui mostrarem que não está fazendo tanta diferença na balança o gasto que se tem com os ministérios. Mas eu vou dar o exemplo então, vou reduzir aqui, aí então vocês me apoiam para me ajudar a reduzir o custo? Acho que é mais ou menos isso. E eu fico pensando, pode parecer, porque essa pressão de reduzir ministérios e tal, ela acontece de vários pontos, mas para pensar, né? O pessoal está falando assim, não, tem que fazer isso para apertar o cinto. Só que se isso não significa realmente uma redução dos gastos do Poder Executivo, pode parecer até uma espécie de armadilha. Não sei, só estou colocando lenha no fogo aqui. Porque, assim, fazer isso, reduzir ministérios, caso isso venha a acontecer, obviamente vai causar atrito político com partidos da base aliada, inclusive tem alguns já saindo da base aliada, alguns de maneira individual, não o partido, né? Como aconteceu, Eduardo Cunha falou, não, agora eu sou contrário, agora eu sou oposição, mesmo o PMDB sendo base aliada ainda, etc. Esses dias também foram anunciados, alguns partidos saíram e tal. A minha pergunta é assim, se não vai diminuir realmente os gastos, isso não vai ter um impacto real, economicamente falando, pode parecer uma pegadinha do tipo assim, não, tem que diminuir e tal. E a hora que diminui, o circo pega fogo entre base aliada e o governo e fala, agora vocês se viram aí, não estou nem vendo. E uma outra coisa que entra nesse processo de como a sociedade vê essa questão dos ministérios, essa questão dos gastos, é que aí as pessoas olham assim, nossa, são bilhões, né? 17 bilhões, 18 bilhões, é muito dinheiro nessa máquina pública e tudo mais. Eu não sei, Wagner, avaliar se isso é muito dinheiro ou não. Eu, pessoalmente, não sei dizer. O que eu sei dizer é que o que eu acho que precisa acontecer, independente de um enxugamento ou não, é essas contas serem um pouco mais esclarecidas para a sociedade. Está gastando esse dinheiro, mas em quê? E a gente está refletindo em que resultado? Eu acho que aí a gente consegue medir um pouco se esse gasto está sendo excessivo, se esse gasto está dentro da normalidade ou se realmente a gente precisa de uma diminuição. Porque o que hoje a gente não tem é essa transparência com essas contas. E puxando um gancho, Wagner, eu achei muito legal a opinião do jornalista Eduardo Oineg, eu acho que é assim que se pronuncia, né? Não sei. Ele falou que, mais do que isso, de enxuga, não enxuga, o que deveria acontecer é uma avaliação para ver se esse ministério, esse ministério que eu digo assim, se determinado ministério está valendo a pena ou não. Por exemplo, ele cita o caso do Ministério da Pesca. Melhorou a qualidade da piscicultura brasileira? Se sim, parabéns. Mas se não, então para que ter esse tipo de ministério, né? Então vamos reavaliar essa situação, vamos ver os gastos que tivemos com o Ministério X, se ele realmente trouxe um desenvolvimento para o país ou não. E mudar a partir daí, porque aquela coisa, às vezes o 880 nem sempre resolve. Nesse caso, deveria levar em consideração uma avaliação, já que não ia interferir tanto assim na economia, né? Obrigado, Suzane. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e, como diz a frase, quem viver, verá, para ver se isso vai realmente acontecer ou não. A gente discute depois do intervalo sobre como a alta recorde do dólar pode afetar o seu bolso. É isso mesmo, não saia daí, porque a gente volta já.